Olá, juntos mais uma vez para outro episódio do Pode Tudo. Quem é você? Como é que você se identifica? Como é que você se define? Já pensou nisso? Quando alguém manda você se definir, como é que você se define? Não é fácil não, né? Quem somos nós? Essa pergunta a gente faz sempre e a gente não encontra resposta. Nós vamos conversar sobre esse e outros assuntos, sobre o ser humano e sobre quem é o ser humano e seus fantasmas. Olha, a conversa é muito boa. Comigo aqui no estúdio tem um psicanalista, jornalista, escritor, Roberto Melo. É com ele o episódio de hoje do Pode Tudo. Professor, colega de profissão, Roberto Melo, muito obrigado por ter aceitado o meu convite para vir conversar comigo aqui. Eu que agradeço. É um prazer e uma honra estar aqui com uma referência do rádio, que foi um dos formadores de quem eu sou, né? Sobre a questão das nossas identificações, quem somos. Eu sou do tempo do rádio, da era Verdade. de 50, né? Em que havia o predomínio da Rádio Nacional, que tinha um papel cultural análogo ao que é hoje a TV Globo, a Rede Globo, enfim, né? Então eu adoro rádio. Sempre ouvi muito, continuo ouvindo rádio, e agora eu estou Rádio. na Aí, ó, frente tamo de um. junto, porque eu também adoro rádio. Eu vi rádio a vida toda, desde Eu não menino, paro, não paro, eu sentado continuo ao lado ouvindo. da minha mãe, no pé do rádio, ouvindo os programas da Mayrink Veiga, da Rádio Nacional. Para muita gente, isso daí não é nem passado, porque isso não está nem na memória de muita gente, Pois é, mas para isso aqui é nós incrível, é né? uma importante na formação da cultura brasileira, inclusive. Sim, sim. Você é do Rio de Janeiro, veio para cá, veio aprender a comer piqui. Escreveu no Jornal do Brasil, dá curso de psicanálise, né? Tem livros escritos sobre isso daí. Eu quero começar essa nossa conversa, depois dessas nossas reminiscências radiofônicas, falando justamente dessa provocação que eu fiz na abertura. Quando alguém pergunta quem é você, a gente sempre busca referências externas. Ah, eu sou filho do fulano. Ah, eu morei em tal lugar. Ah, eu trabalho em tal lugar. Ou seja, eu sou as minhas referências externas. É assim Também, também, né? também. Assim, vamos tentar simplificar a coisa. Do ponto de vista do jornalismo, é isso mesmo. É um perfil que você trata, traça de alguém pelas suas referências culturais, pelos seus laços, pela sua contribuição, pelo seu trabalho, enfim, um perfil que tende para uma certa objetividade. Agora, para um psicanalista, a coisa muda de figura, porque a questão é subjetiva. Né? Então, a gente se apoia numa teoria dos quatro discursos, que é também uma teoria sobre a cultura, né? Essa teoria dos quatro discursos foi criada pelo Jacques Lacan, que é um grande mestre que propôs o retorno a Freud, que, segundo a visão dele, tinha sido traído, né? Então ele queria promover o aspecto, a dimensão subversiva e revolucionária da obra freudiana. Então ele formulou quatro discursos que ajudam o psicanalista a se situar em relação a, a um sujeito que está ali procurando uma ajuda. Né? A teoria do mestre, que é aquele que manda, o mestre. É, A teoria do universitário, que é o que recolhe o saber, a tradição do saber e que se ocupa de proteger e de dar continuidade, transmitir para as novas gerações. A teoria da histeria, que é exatamente o núcleo da questão que o sujeito histérico se indaga quem eu sou. histérico, né? É muito fora Do que a gente do senso entende comum. como Não tem nada a ver com histeria, né? não tem nada a ver com o senso comum. Né? O histérico é a histérica em homenagem a elas, que foram elas que inventaram a psicanálise propriamente dita, Uhum. porque de repente o analista, o Freud, o supervisor estava falando muito mais do que o paciente. E aí uma paciente disse: "Cala a boca, professor".
e começou a falar. E nisso o Freud percebeu que estava sendo criado um método novo de tratamento, que não era mais o médico, que não era mais o professor, que não era mais o terapeuta, é alguém que tomou a palavra e começou a falar em nome de si próprio. Não era jogando coisa em cima do paciente, era o paciente Não, jogando coisas que estavam dentro dele. exatamente. Num método de associação livre, falando o que viesse na cabeça, e depois de algum tempo essas pessoas disseram: estou me sentindo muito melhor, depois que eu consegui falar. É a chamada cura pela fala, né? Isso foi o início da psicanálise, o estado nascente da psicanálise. Então, o discurso do mestre, o discurso universitário, o discurso da histérica e, finalmente, o discurso do analista, que faz esses discursos girarem. Porque, de repente, você tem um problema se você não ocupa as suas possibilidades discursivas, as suas possibilidades de fala. Você fica cristalizado numa única, ou na posição de mestre, ou na posição acadêmica, ou na posição histérica. O discurso analítico não diz nada, só faz girar essas possibilidades de fala. E nisso o sujeito se transforma, obtém efeitos até mesmo terapêuticos, né, em direção à sua verdade, não é a verdade absoluta, que a gente já desistiu de estabelecer e de procurar. Cada um tem lá a sua verdade parcial em relação ao seu desejo, em relação ao desejo inconsciente, e nós confrontamos o sujeito com essa questão. Você quer o que você deseja? O que a gente quer é do ponto de vista objetivo, do ponto de vista da consciência, mas o desejo é paradoxal. O desejo inconsciente é traquinas, é subversivo. Então a gente confronta o que ele quer com o que ele deseja e para o sujeito poder fazer a sua escolha, né? O ser humano é dito civilizado, esse nós socializados, a gente faz uma repressão dos desejos, né? Sim, fazia no tempo de Freud. Uhum. Teve uma grande mutação. O Freud escreveu o Mal-Estar na Civilização para apontar isso, né? Que os nossos desejos, inclusive, sobretudo, os desejos sexuais, eram brutalmente recalcados. E é isso que ia bater na clínica do Freud. Pessoas que adoeciam porque sofriam uma repressão fortíssima dos seus desejos sexuais. Muita culpa, muita tristeza, né? Essa repressão toda externa e interna por parte de cada um, do sujeito. A psicanálise se desenvolveu a partir daí, dessa desrepressão das pulsões, dos desejos sexuais, para o sujeito ter uma vida um pouco mais satisfatória, pelo menos sexualmente, né? A partir de um certo momento, houve uma mutação cultural que hoje nós não estamos mais trabalhando prioritariamente para desreprimir o sujeito da sua satisfação sexual. Ao contrário, essa mutação que foi observada pelo Lacan, daí a sua importância na nossa formação, é algo um tanto sutil, mas que todos nós podemos imediatamente reconhecer. Hoje, nós não apenas podemos gozar, a importância da noção de gozo, mas somos obrigados a gozar. Isso muda tudo. O gozo, no sentido amplo, assim, um prazer na vida, né? Mais do que o prazer, é o para além do prazer. Se a gente se limitasse a beber uma taça de vinho, nós estaríamos no registro do princípio do prazer, né? De você se satisfazer com pouco, com alguma coisa que, né? Tá bom, mas a gente nunca faz isso, né? A gente dá o passo adiante, no sentido de que quer mais e mais. Por exemplo, a questão da droga, Glória. Uhum. né? Tem O gente que dá a sujeito, vida pela glória. a glória pode ser uma droga. Eu falei droga. A glória Pois pode é, ser incluída
Uhum. como provocando É, esse apego, eu né, fiz à isso para dizer assim, droga. que tem gente que encontra o prazer na glória. Ele luta, Sim, dá a vida pela sim, glória. sim, Quer dizer, exatamente. e nesse caminho da glória encontra muita dor. É um excesso, é um excesso. E isso daí foi a grande contribuição do Lacan. Ele conseguiu, ele disse, ó, o gozo é uma questão complexa, é uma questão científica, é opaco, a gente tem que, a cada caso, tem que saber qual é a posição que leva o sujeito a gozar. O drogado, por exemplo, né? A gente sabe. Tem lá o mendigo, a gente sabe. O sujeito sujo, que não cuida de si, está jogado, enfim. Para além de todas as questões sociais que aí estão pressionando esse sujeito, né? Os moradores de rua, os desabrigados, enfim. Para além disso, o efeito psicológico subjetivo é o sujeito se tornar aprisionado desse gozo, de não cuidar de si, de não tomar banho. De vez em quando a gurizada dá a indicação desse gozo. Né? Não quer se cuidar, não quer tomar banho, não quer se levantar cedo para ir para a escola e tal. O que está operando ali? Um gozo. O que é o gozo? Essa noção é um nó entre o prazer que essa atividade qualquer proporciona e a dor. Eles estão assim inextricavelmente ligados. Prazer e dor ao mesmo tempo. Isso é o gozo. Nós padecemos disso. Isso é uma descoberta relativamente recente para a humanidade, nos termos psicanalíticos colocados pelo Lacan. Sim, Então, o senhor está colocando aí uma coisa interessante. A criança, ela não foi civilizada ainda. Ela isso, chega com todos os seus desejos latentes, as suas pulsões naturais, e quando a sociedade, por meio dos pais, depois por meio da escola, começam a colocar regras, não, vai tomar banho, olha, está na hora de fazer a tarefa, olha, tem que ir na hora de dormir. Quer dizer, começa a colocar regras para ela se adaptar a uma sociedade na qual ela vai viver. sim, Aí ela começa a ser, entre aspas, civilizada e começa a ser reprimida também. sim, Né? sim, Isso é um ato civilizatório e, ao longo da vida, acaba gerando até revolta. Eu cansei de ficar pagando boleto, eu cansei de trabalhar, cansei de acordar cedo. Ele dá umas loucuras de vez em quando, sim, não é? sim, é isso. É a operação recalque, é a Uhum. operação repressão. Né? A civilização nos cobra um preço muito alto, que é a colocar os nossos desejos, as nossas satisfações sexuais debaixo do tapete, adiar essa satisfação, não se guiar inteiramente por esse princípio do prazer, mas conjugar o prazer com o princípio de realidade. Ó, peraí, né? De repente eu posso entrar numa roubada. Né? Há uma conciliação entre o prazer Uhum. e a realidade. Nem sempre isso pode ser obtido imediatamente. Então, há uma noção de que o sujeito maduro, ao contrário da criança, o sujeito maduro é aquele que sabe equilibrar o melhor momento para, é capaz de adiar a sua satisfação. Né? Isso é uma parte da história. Né? A civilização que pode produzir muitos frutos, né, da cultura, toda a nossa atividade profissional, a nossa riqueza cultural é graças a um esforço de repressão das nossas pulsões sexuais. Por isso é que se propõe o caminho da sublimação, pela arte, pela ciência, pelo saber, pela religião, enfim, né? Todas as atividades simbólicas construídas pela sociedade. Né? Mas tem um momento em que isso se transforma. Né? Não existe mais aquele apelo da satisfação como uma possibilidade, e sim a ordem que vem do supereu, o lugar do eu, Uhum. o lugar da lei, né? Que diz: goza, com ponto de exclamação, goza, uma ordem, estou lhe dando uma ordem, goza é uma situação de imperativa, uma situação imperativa do gozo,
que nos obriga a gozar, enfim, a qualquer preço, a qualquer custo. E um dos efeitos disso é quando você não está sentindo que você está aproveitando a vida, que os outros aproveitam muito mais, um dos efeitos é você se sentir fora da festa, fora do paraíso. Não foi convidado para essa festa, né? É, Como cantava o isso, Cazuza, né? isso. Você se sentir fora da festa. É uma situação curiosa que eu acompanhei. Eu trabalhei na TV Globo, né? E, e, e eu soube que o Roberto Marinho conseguiu retardar a entrada do controle remoto. Ele foi um dos agentes do retardo dessa importação, porque ele contava com a audiência Cativo. inercial. Senta no sofá, Porque tá lá o tá botão, lá, o ninguém vai levantar para canal mudar. 4 desliga, tá lá, né? Você não muda de canal. E isso favorecia os índices de audiência da Globo, né? Ele retardou, então, a entrada do controle remoto, que a partir daí a mudança. Se você tinha que se levantar da poltrona para ir até o televisor para mudar o canal, né? Então, quem trabalhou na Globo tem a sensação de que se você não está na Globo, você não está na mídia. Quando era líder, super líder de audiência, né? Se você não é visto, se você não está na Globo, você não tem muita importância, assim, seja em que nível for, né? Aquela festa de fim de ano, daquela gravação dos hoje é um novo dia e tal, você não imagina o sofrimento que causava nas pessoas que não estavam incluídas nesse comercial. Nesse coral, né? Era um grande coral, na verdade, com os astros da Globo. Exatamente, os que contavam, os que tinham importância. Quem não tivesse lá, não existia. Então é assim, a Globo nos acostumou, durante muito tempo, a ter essa sensação de que se você não está vendo a Globo, você está fora da festa. Então você tem uma obrigação. A Globo é o gozo. Você tem obrigação de gozar vendo a Globo. Se você muda de canal, de repente você diz, não, eu vou voltar para a Globo. O que está O que está acontecendo? acontecendo? O senhor está contando uma coisa aí que é muito interessante. A gente vê hoje, com a facilidade dos celulares, desses meios eletrônicos, é que a pessoa está num bar, ou num restaurante legal, tá? E ele está com o celular, conversando com alguém nas redes sociais, para ver se está melhor onde o outro está. Porque há uma sensação, graças a essa multiplicidade de oferta, de opções de lazer, as pessoas querem desfrutar de tudo, mas nós não somos onipresentes, nós estamos sempre no lugar. Fisicamente a gente está no lugar. Mas ele sempre está achando que no outro lugar tem alguma coisa acontecendo melhor do que ele. Então, a busca dessa satisfação, dessa realização é difícil. Como controlar isso para que a pessoa se sinta bem onde ela está, que ela faça as opções para que o prazer dela se complete onde ela optou por estar? Tem duas coisas, né? Tá acontecendo uma série aí da Netflix, Adolescência, que está mexendo com a cabeça de todo mundo. Está muito falada realmente. Eu não vi ainda. Vale a pena. Eu tinha uma programação, quero ver se eu começo já de hoje para amanhã. Vale a pena. São dois universos que não se comunicam mais. Os pais e os filhos. Os adolescentes e os adultos, né? Enfim, eu não vou te contar o filme para não estragar a surpresa. Não vou dar spoiler, não. Não vou dar spoiler. Tá. Mas é muito interessante. Aqui a gente está usando um critério que eu acho que já está dando certo em alguma medida, né? É a suspensão do celular nas escolas, durante as aulas. E um uso muito relativo, gradual. Enfim, o que está acontecendo? É que os meninos estão redescobrindo a sociabilidade, o trato mais direto com o outro, as brincadeiras coletivas, e sair daquele ensimesmamento
que obriga, né, o uso do celular o tempo todo, né, a perda da noção de tempo, o preenchimento de uma falta, né, porque nós somos movidos pela falta. Quando não tem falta, tem angústia. É preciso a gente entender isso, né? Porque a falta de saber, isso que você começou a falar da ignorância, é a condição da gente saber. Né? Se você não admitisse isso, você partiria de um pressuposto de que você tem que saber tudo e que você não está pronto. A sua angústia, a sua ansiedade vai porque, nossa, eu não posso admitir a minha ignorância. Pode e deve. Isso já te relaxa. Porque é a partir da falta que está dada a condição para você conhecer alguma coisa, saber alguma coisa do seu inconsciente. Quando essa falta não está presente, e ela não está presente com essa obrigação de gozar, tem que aproveitar a vida, tudo para ontem, rápido, Até sem parar. abusar a vida é uma imposição, né? Tem que aproveitar, tem que aproveitar. Imposição. Não é Eu estou mais assim. tranquilo, gostando de estar nessa tarde de sol. Não, você tem que aproveitar a Tem que vida. aproveitar. Parece que o aproveitar a vida é uma agitação frenética sem Isso, fim. isso. Tem uma forma discursiva, tem que. Toda vez que você se deparar com esse tem que, pode desconfiar. Pode desconfiar. Não é mais assim, eu posso gozar. Não é assim. Eu tenho que gozar. Isso faz toda a diferença. Até férias, tem gente que programa as férias e volta cansado, tem que tirar mais uma semana de férias para poder descansar um pouquinho das férias, da viagem que ele fez, que era para descansar, né? Ele já... E isso daí, uma coisa maluca, é que as pessoas, quando estão num local, elas estão fotografando ou filmando o local para depois ver aquilo que eles filmaram quando ela poderia ter desfrutado quando estava. Exatamente. É insano isso. Exatamente. Porque tem um negócio esquisito. Ninguém suporta uma sucessão de dias felizes. Vem um dia, tudo bem. Vem outro, tudo bem. Mas se vier outro, você já começa a se inquietar. Essa tal felicidade, né, é uma coisa que o Freud dizia, olha, na natureza, nem na sociedade, nenhum lugar existe a exigência de você ser feliz. Ao contrário, nós temos que lidar com essa noção da nossa infelicidade, de trabalhar nisso. Né? A nossa dimensão trágica da vida, que a gente vai morrer. Mas a gente não acredita nisso. A gente diz isso de boca. Assim, conscientemente eu sei que vou morrer, mas eu me comporto como se eu fosse mortal. Isso é também uma das descobertas da análise. Né? Eu não admito que eu admito assim, para não passar por louco. Não, vamos todos morrer e tal. Mas ele sempre fala no coletivo, a gente sempre fala no coletivo, porque eu não vou falar, eu vou morrer. Não, nós vamos morrer. Tá? Aí é que tá. Quando o cara começa a falar em nome próprio, eu vou morrer, aí ele começa a se aproximar da verdade dele. Ele é finito. Ele é finito. O senhor falou aí, a gente estava comentando a respeito dessa civilização do ser humano, que ele começa a se enquadrar dentro de uma regra da sociedade e a sociedade evolui. Porque se não fosse essas regras que nos constrangem, nos comprimem por um caminho, a gente estaria nas cavernas hoje. Ou seja, houve um processo evolutivo do homem. As necessidades foram fazendo com que ele se constrangesse a algumas obrigações e isso levou à evolução. A impressão que fica, e é um dos princípios espíritas, é que não há estagnação. Há uma evolução permanente. E parece que isso ocorre mesmo na sociedade. Como é que a psicanálise trata disso? Eu gostaria de concordar, mas não posso. Não posso. Houve uma evolução em termos tecnológicos. Houve. Mas não houve uma evolução em termos espirituais. Não, né?
Em termos espirituais, embora tenha havido uma proliferação de confissões religiosas, né, sobretudo a partir da Reforma Protestante, que veio deslocar o poder do catolicismo enquanto católico, etimologicamente universal, né, isso vem sendo quebrado. Né? Você tem várias seitas, você tem confissões variadas dentro do próprio protestantismo. Né? Então, o avanço da violência, da multiplicidade de guerras, da sofisticação com que hoje se destroem, né, civilizações, os genocídios que nós estamos presenciando atualmente, né, isso é uma proliferação de, da nossa agressividade, né, em níveis insuspeitados. Né? Tem umas coisas que a gente às vezes se surpreende. Embora continue ouvindo tantas notícias, pessoas que aparentemente eram normais, de repente dá uma surtada, mata e faz coisas que choca qualquer um e choca mais ainda saber quem foi o autor, que aparentemente não era daquilo, não era dado aquilo. Nós temos uma face oculta da lua, né, professor? Temos, temos. Tem uma historiadora, uma psicanalista historiadora francesa, chamada Elisabeth Roudinesco, que escreveu um livro exatamente sobre isso que você está falando, a parte obscura de nós mesmos. Nós botamos para debaixo do tapete a nossa violência, para poder conviver, para poder fazer o mínimo de civilização. Né? As nossas tendências sexuais, as nossas predileções, enfim. Mas, basicamente, a nossa violência, a nossa agressividade, as pulsões agressivas, né? Que são. É muito complicado lidar com isso. Né? Então, reprimimos. Mas o fato de estar debaixo do tapete não quer dizer que elas tenham desaparecido. Elas continuam operando, continuam trabalhando. Né? E, de repente, o sujeito tem um surto. A palavra que você usou foi essa: surto. Né? Alguma coisa que escapa ao controle, seu controle consciente, né, que faz com que o sujeito mate alguém. Como o menino da série. Né? De repente, aquilo escapa do controle consciente. É algo que não sabemos. Por que nós somos muito suscetíveis à opinião do outro? O que o outro pensa sobre a gente é uma coisa. Quer dizer, era para não dar bola. Porque ele É, não vive a minha vida, ele não sabe o que eu gosto, o que eu faço, como é o meu dia a dia. Então, a gente, racionalmente, seria descartar a opinião do outro sobre a gente, mas há uma força, um poder até coercitivo para se submeter a essa opinião alheia. sim. Isso é um sintoma, né? É um Um sintoma sintoma que deve que ter alguma patologia implícita, implícita. sim, sobretudo nos casos de obsessão, né? Os obsessivos eles jogam para a galera, Uhum. eles não jogam para o time, Ah, nem para si próprios, jogam para a galera. Né? Então são muito dependentes dessa opinião, né? Tem as suas carências lá por N motivos. Mas a gente, pelo menos desde Aristóteles, né, a gente entende uma definição de humanidade como sendo um animal político. Essa é a nossa base. Nós somos animais políticos. Às vezes mais animais do que políticos. Mas fundamentalmente isso. Né? Nós não somos uma ilha. Nós somos ligados, uhum. seres vinculantes e vinculados. Eu dependo de você, você depende de mim. E assim, de um modo geral. Né? Nós temos vínculos. É isso que eu estava começando a dizer na teoria dos quatro discursos. O que é discurso? É uma coisa que faz um artefato de fala que faz
um laço social. Quando você entra num discurso, você imediatamente cria um laço social com o outro. Nós somos dependentes do outro, não é? Nós, comparativamente a uns animais, a gente, se fosse entregue a nós mesmos desde que nasceu, morreríamos. Nós precisamos do Do outro. outro, o outro. Do outro para lá. Você vem de um outro que cria durante muito tempo, você é dependente, e depois você vai morrer, alguém que vai cuidar disso até a sua última roupa, quem vai escolher não é você, né? Sim. A menos que seja um cara muito detalhista, olha, eu quero essa roupa, nesta posição e flores só. Entendeu? Depende. É louco para tudo também, né? Mas é assim, a coerção que o outro exerce sobre comportamentos é uma coisa doida. E tem técnica para fazer a submissão do outro, principalmente usado de forma em nome de Deus. Alguns E, religiosos fazem com que o outro siga-o de maneira tão obediente que eles abandonam a própria individualidade. sim, sim. Claro que quem São, se submeteu pode estar adoecido, mas quem fez a submissão também é um doente. sim, sim. O que está em jogo é o poder, Hum, fundamentalmente. Na minha opinião, isso. Essa que é a questão nuclear, né? O exercício de um poder que você tem em relação ao outro, né? Tem um filósofo alemão muito famoso que inspirou o marxismo, inspirou o Marx e tal, que é o Hegel, né? Que descreve a relação senhor e escravo. O pessoal anda muito apressado aí em dizer, ah, isso não nos serve mais, isso é muito estreito e tal. Eu não penso assim, eu acho que essa relação se mantém, até mesmo dentro de um indivíduo, não só socialmente, né? Mas dentro de um indivíduo se concebe que existem certas funções que são consideradas superiores e outras inferiores, né? Estabelecendo esse imaginário do que é superior, do que é inferior, a relação senhor-escravo, a luta pelo poder. Quem é que vai assumir e exercer o poder? o exercício assim, das funções sociais sempre exige que alguém tome alguma decisão. Né? Sim, É comum em qualquer grupo, quando faz uma dinâmica qualquer, que precisa de fazer em conjunto, alguém diz, mas quem vai coordenar a gente aqui? É sempre assim, alguém quer ser coordenado. Ele precisa de uma coordenação. Ele, quer dizer, ele acaba se submetendo. Em vez de ele dizer, olha, eu me disponho, ele fala assim, é o Roberto Melo. Ele sempre indica o outro, ele foge da responsabilidade de liderar, de conduzir, né, de se mostrar o que ele pode por aquela comunidade efêmera. sim, sim, Também é assim, é um peso, sim, entendeu? sim. E liderar, ou seja, ser esse político que conduz, o político no sentido mais amplo, não o político partidário, Aham, mas o político aquele que lidera qualquer conjunto de seres humanos. sim, Isso também é um peso e demanda características muito específicas, não? sim, sim. É, por que que existe uma maioria, e a gente viu isso no nazismo, no fascismo, Sim. tá? Um movimento de massa, porque o que aconteceu na União Soviética, na Revolução Socialista, tem muita característica de um golpe de Estado que funcionou muito bem, embora depois tenha conquistado uma adesão de massa. Mas no caso do fascismo e do nazismo, o fascínio do culto da personalidade, né, se estabeleceu desde o início, porque alguém se colocou nessa postura impostora de dizer, ó, vou resolver tudo, é comigo. Vamos acabar com os judeus porque eles são os responsáveis pela crise econômica. E depois dos judeus, os deficientes. Não precisamos dos deficientes. E depois os ciganos. E depois os É. homossexuais. E por aí afora. A matança, Uhum. já o genocídio, já reconhecido e tal. Por que, que as pessoas aderiram ao líder, Hitler,
durante de 39 até 45, são 6 anos de guerra, lutando contra o mundo inteiro, né? Só tinha a aliança do Japão e fracamente da Itália, né? Sustentaram o esforço de guerra, fazendo uma reverência total ao líder despótico que assumiu essa responsabilidade de dizer, ó, é comigo. Toda essa angústia que você mencionou de escolher a responsabilidade do líder, né? Um líder democrático é diferente desse líder, né? Totalitário. Né? Alguém que se coloca nessa posição exime os outros de se angustiarem para decidir a sua vida. Eu vou decidir a vida de vocês. Então ela dá sentido à vida de uma coletividade. Foi o que Hitler fez. O Hitler, qualquer coisa que se fale dele de mal, é isso, cabe, qualquer coisa. Mas ele pegou uma sociedade, isso daqui não é nenhuma defesa, pelo amor de Sim, Deus. sim, Ele sim. pegou uma sociedade que a inflação chegava a 23 milhões por cento. Olha, um negócio inimaginável. Era carrinho de mão levando um Para marco fazer para o. comprar um pão. Quer dizer, pegou um país que nem existia, Sim. absolutamente Humilhado pelas arrasado. derrotas, Da né? Primeira Guerra, foi um negócio. E ele conseguiu essa loucura, é loucura, não vamos pensar que tenha. Mas a genialidade dentro da loucura, dentro Sim, da desumanidade. Ele sim, reergueu a Alemanha, sim. reergueu o amor próprio dos alemães, né? Criação do orgulho, Aquele orgulho. né? É. Vamos Como a gente, dominar. como a gente está Como é que vendo hoje, né? aquele país em 6 anos conseguiu dominar a Europa? É um Sim, negócio maluco. Então, sim, quer dizer, era um louco munido de uma loucura sem limite, que subjugou um povo, mas levantou o povo. sim. Né? É É algo isso. para se pensar também nisso, né? Sim, Nada para defender Hitler, mas imaginar que se houver uma liderança que consiga reerguer um povo, e que seja para o bem, né? Que seja algo positivo, é possível fazer isso. sim. Acho que sim. Embora isso seja de curta duração, Ele porque né? resolveu brigar com o mundo todo, né? Porque o Freud tinha uma frase que, de uma extrema lucidez, ele dizia que há 3 ofícios impossíveis: educar, governar e psicanalizar. Ele não tirava da reta, não. Ele também estava lá no meio, né? Estava no meio. Ele chega num limite em que as coisas não vão. O senhor que trabalha com análise, com a psicanálise, conversando com o paciente, ele nunca vai dizer tudo. O senhor É vai até, possível. ele vai chegar num limite e o senhor vai dizer, você vai dizer para ele até aqui onde eu conheço de você. Mas ainda tem muito porão nesse cérebro aí, não tem? Sim. E aqui eu vou recorrer mais uma vez ao Lacan, que dizia: eu não posso dizer toda a verdade. Faltam palavras. A importância da linguagem. Né? Eu não posso dizer tudo, não por uma inibição ou um disfarce ou uma falsidade assim. Eu não tenho palavras para dar conta de certas dimensões psíquicas, vamos dizer. Tem alguma coisa que transcende o meu vocabulário, a minha linguagem, a minha aptidão para o saber, para o conhecimento, alguma coisa que hoje se entende como sendo a noção de real. Tem um troço aí que não tem sentido. Uma coisa que não tem sentido. A gente vai conquistando e tal, mas tem sempre alguma coisa que resta, que Depois. não é Uhum. absorvida, que não é compreendida, que não entra no seu saber, de um modo Não, geral. o Freud tratou dos sonhos, né? Que até hoje é um mistério. Eu morei numa casa que tinha um jogo do bicho. Estudava, trabalhava, tá? Tinha o quarto alugado e a casa toda, durante o dia, tem o jogo do bicho. Em cima da mesa tinha um livro dos sonhos, de interpretar sonhos.
sonhou com não sei o quê, uma grande chuva, aposte no peixe, não tem nem peixe né? No jogo do bicho, não, aposte no cavalo, porque Meu cavalo cavalo, meu atravessa. cavalo. Assim, é sempre uma interpretação interessante, mas sempre voltada para uma utilidade. Aquele sonho que eu tive não era nada onírico, não. A sonho, ou seja, eu fui inspirado para jogar no bicho. O sonho, qual a finalidade dele na visão psicanalítica? É o caminho real para o inconsciente. Essa era a definição básica do Freud. Os sonhos revelam o que está se passando no inconsciente de alguém. É o caminho de preferência. Né? Quando você não sabe qual é a opinião que você tem a respeito de uma pessoa, você dorme, sonha e, se você sonhar, você chega a uma conclusão, não do que a pessoa seja, mas daquilo que você pensa a respeito dela. É a melhor revelação em termos de desejo inconsciente. Então seria muito bom começar a prestar atenção nos sonhos. Foi o que o Freud fez. É. Ele largou a medicina. Ele era um médico. Ele foi deixando de exercer a medicina por conta dos seus pacientes que lhe contavam sonhos. Ele deixou de publicar o livro básico da psicanálise, que é a interpretação dos sonhos. Ele terminou antes para esperar chegar o ano de 1900. Ele disse, aqui é um marco, né? Aqui a gente está começando um novo saber. Aqui é a psicanálise. Antes era a medicina, agora é a psicanálise. O Freud sofreu muito com câncer na boca e usou Sim, muito ópio, né? Usou sim, muito a cocaína, quer dizer, para sim, abrandar a dor e fez algumas experiências sim, com essas substâncias alucinógenas com pacientes. sim. É possível acessar o inconsciente, por exemplo, com aquela garrafada de ayahuasca? Se o sujeito falar, se ele falar, Hã? se ele falar, né? Assim, Ele in vino veritas, né? é, Na droga também, também. isso pode acontecer. Se ele falar, o nosso instrumento, a nossa base é a fala do sujeito. Tanto que, anos depois, mais de 100 anos de psicanálise, né, chega o Lacan e diz, olha, nós somos falaceres, seres feitos de fala. Isso é decisivo. Né? Você não conhece ninguém até que esse sujeito comece a falar. Abriu a boca, você começa a conhecê-lo. Se ele se mantiver em silêncio, você não sabe quem é. Mas nós também não falamos aquilo que a gente sente. Não falamos, porque se todo mundo falasse aquilo que pensa, não haveria mais amizade, não haveria casamento, não haveria namoro, não haveria emprego, nada se sustentaria. Isso daí é uma coisa muito séria, até Aham. porque esse aparelho, o celular, é um negócio muito pessoal. Você escreve o que quer, fala o que quer, e isso, inclusive, é garantido pela Constituição, né? O direito de eu me expressar como eu quero. Eu mando uma mensagem, eu falo mal dos amigos que estão aqui presentes, não tem problema, mas é entre eu e você, entendeu? Aí, quando alguém pulsar nesse aparelho, que seria estar cometendo uma ilegalidade, a gente está vendo muito disso, nenhuma amizade sobreviveria, nenhuma relação, porque a gente fala mais espontaneamente, uma coisa eu falo com um, outra coisa eu só falo com outro, e a gente não consegue ser nem 50% absolutamente claro naquilo que a gente quer. Ainda bem. Vou fazer aqui uma leve defesa da hipocrisia social. Ah, É preciso um certo grau de hipocrisia para você manter o convívio, senão é a guerra, senão é a barbárie, senão é o outro. E, aliás, está acontecendo, né? A gente está caminhando para essa barbárie, né? De as pessoas não se conterem mais na tal da liberdade de expressão. Né? Não levar em conta, não ter mais esse tato com o outro, né? Essa paciência de ouvir o outro, de entender as razões do outro. Né? É uma polarização, assim, ou está a meu favor ou está contra mim. O que é uma coisa bíblica. Em determinado momento, Jesus ensinou isso. Né? Então, é grave, é grave. O que me faz pensar, será que essa polarização vai um dia terminar? Eu
Eu sou cético em relação a isso. Então, esse é um aspecto, né, uma certa hipocrisia para você manter a vida, manter, não dizer na lata o que você pensa do seu interlocutor, porque O sujeito que faz uma análise, participa de terapia psicanalítica, é, ele pode melhorar no quê? Como assim, nesse mundo prático? E como é que ele, o não que sei, leva ele a buscar um psicanalista? as mais variadas e É, insuspeitadas razões. né? Então, por isso é que, voltando ao início da nossa conversa, a ignorância é decisiva. Uhum. A nossa ignorância é, é uma ignorância especial, sim, não é a ignorância crassa, né? É a chamada ignorância douta, que se inspira em Sócrates. Né? O nosso patrono é Sócrates, só sei que nada sei. Uhum. Né? Então vamos tomar isso como base para eu saber a minha ignorância, de ter a consciência da gravidade dos problemas e de me colocar numa posição de escuta para saber o que o outro vai falar. A priori não dá, não dá. É a limitação, por exemplo, que o psiquiatra tem. Ele tem que saber, ele tem que ter um painel, o saber psiquiátrico, né? Estatístico, fizeram até o manual disso, né? Ah, se você tem 3 meses de ocorrência, você está deprimido e para a depressão tem um remédio tal. Uhum. É a medicalização da existência, né? Que eu assisti o podcast que você fez com o Lisandro. Ele tratou Ah, disso, não foi? exatamente. É Aham. isso, é isso que a gente está apontando aí, né? Você vive numa sociedade insuportável, né? Você fica deprimido, mas tudo bem, nós temos um Remedinho. remedinho aqui para sua depressão. O que me chama a atenção é Você isso. tem que Ninguém consegue ficar. adaptar as pessoas a algo que é absolutamente inadaptável, É, hostil. ninguém suporta uma pequena tristeza, 2, 3 dias Você é de doença, força. Não é aguenta. doença, Doença. é doença. Então ele tem que saber previamente se ele tem tais sintomas, então tais e tais remédios. O psicanalista é muito mais livre, É, né? porque ele não supõe de cara que o sujeito seja um doente, em primeiro lugar. Né? Se alguém chega para mim e diz assim, eu fui ao psiquiatra, o psiquiatra diz que eu sou um bipolar. Eu pergunto, o que é um bipolar? Eu não embarco nessa definição prévia. Isso me dá uma liberdade de escuta no exercício da minha ignorância. Porque o que ele me responder, de repente, ele descobre muitas coisas a respeito dele que ele não sabia que sabia. Isso é uma análise. O sujeito descobrir, por meio da escuta analítica, um saber que ele já sabia. Só que ele não sabia que sabia. Ele não tinha conseguido dar um nome para aquilo, né? Não tinha acesso consciente ao seu inconsciente. Mas o inconsciente estava lá, operando, decidindo, condicionando as ações, os comportamentos, valores, a maneira de amar, a maneira de transar, a maneira de trabalhar, enfim, tem uma sobredeterminação inconsciente. Nós acreditamos nisso. Né? Isso foi recalcado. No decorrer da análise, pela associação livre, de falar o que lhe ocorrer, né, ele vai descobrindo uma coisa que ele. Pô, eu já sabia disso. Isso é o mais bonito, porque não sou eu que digo para ele. Eu crio condições para que ele reconheça o saber inconsciente recalcado dele. Mas imagina um sujeito depois de psicanalizado. Ele rompe com todo mundo, né? Essas coisas que eu tenho, ele acaba mudando a forma de ver o mundo e pode mudar, inclusive, a tribo dele, não? Pode Pode, acontecer, né? né? Se ele tiver cacife para enfrentar o mundo inteiro, É, mas certamente ele pode ter uma vida melhor para ele. para ele. Eu não sei o que é uma vida melhor para ele. Uhum.
É Ele que muito, vai ter que descobrir. ele que descobre, é a singularidade dele. Eu não posso atropelá-lo, dizendo para ele o que ele tem que fazer. Isso é o mestre. Mas como é que o sujeito vai se sentir bem se ele precisa de validação alheia? Essa é uma questão difícil da pessoa chegar à conclusão, não, eu estou bem, é assim. É desse jeito que eu gosto de ser e viver. Sim, Agora, porque ele, eu gosto. eu Mas sempre. alguém chega e diz, pô, mas que porcaria que você está fazendo. Quer dizer, ele precisando da validação alheia, aí, Sim. quer dizer, eu estou bem, mas eu preciso da validação. Quem teria que me validar diz que o que eu estou fazendo é uma porcaria. E aí? Aham. Bom, ele sofre com isso. O mínimo que a gente pode dizer. Né? Mas, se ele passar por uma análise, ele tem uma chance de sair mais rapidamente das roubadas, das encrencas em que ele se mete. Por exemplo, uma delas é não ter o reconhecimento de ninguém no seu torno, né? no, seu, no seu meio. Né? Foi o que aconteceu, por exemplo, com um paciente que é um juiz da alta magistratura alemã, Daniel Schroeder, que é o psicótico paradigmático da psicanálise, o Schroeder. Ele escreveu sobre o seu delírio. Nos momentos em que ele não estava delirando, ele produziu um livro que delírios e alucinações psicóticas mesmo, de ruptura com a realidade. Isso de nem ele reconhecer e os outros reconhecerem ele como louco. Né? Ele escreveu um livro que informou não só a psicanálise, mas toda a psiquiatria da época. Uma revolução. Descrevendo os seus sintomas, o seu sofrimento. É uma coisa genial. E o Freud nunca teve contato com ele. Pegou aquele livro, Memórias de um Doente dos Nervos. Diz, pô, esse cara está dizendo coisas que eu também digo. Eu posso assinar embaixo aqui, em algumas mini teorias que ele faz, mas eu, Freud, tive sucesso onde o paranoico era um paranoico, né? Um psicótico paranoico, várias vezes internado. Eu, Freud, tive sucesso onde o paranoico fracassou. Que sucesso foi esse? Foi o reconhecimento. Ele obteve o reconhecimento dos seus pares. Não importa se. O Freud ficou falando sozinho 10 anos, produzindo, e nada, um grande silêncio. De repente, os médicos começaram a se dar conta e dizer: pô, esse cara está dizendo uns negócios que não servem. Foi aí que a coisa foi. Obteve esse reconhecimento. Então, essa falta de reconhecimento, nós não podemos viver sem ela. Né? Em algum nível, ela se dá. Mesmo assim, não se pode dizer que o Freud não teve reconhecimento nenhum. A sua família o apoiou. Sua mãe o apoiou. Ele era o queridinho da mamãe. E isso, às vezes, os queridinhos da mamãe não se dão mal, não. Tem Tem alguns que alguns que são. se dão muito bem em termos de sucesso e tal. Né? Algum reconhecimento ele teve. E depois é a história, né? Eu quero retomar para a gente encerrar aquele começo que eu disse como é que as pessoas se definem e falei das nossas relações exteriores que nos definem. Mas eu nunca vi ninguém se definir mais ou menos, que é poético. O Rubem Alves, que também era pastor e psicanalista, né? Ele é mais poético quando ele conta as coisas. A gente precisa escutar mais, a escutatória é fundamental. Eu também retomo ele, mas eu quero também falar de Manuel de Barros, que gostava de ver passarinho, gostava de ver o riacho, o peixe, a formiga. Quer dizer, nós nunca nos definimos como se não, eu gosto da brisa da tarde de outono. Mas uma coisa deliciosa, eu gosto é de sentar na beira do riacho assim, ficar vendo borboleta. A gente nunca se define por aquilo que nos dá prazer, a gente se define pelas nossas utilidades. Sim, qual é a pergunta? Ué? Sim, mas né, vamos dar um passinho adiante. Essa questão que me chega na clínica a respeito de quem sou eu, né? Esses sujeitos que estão sofrendo.
A pessoa precisa de uma análise, então procura um analista, já procurou médico, não funcionou, procurou um analista para dizer, ó, quem que eu sou? Sou homem? Sou mulher? Sou gay? LGBT? QI a mais e tal? Tudo isso que está rolando, a diversidade sexual hoje está sendo, né, motivo de tanta hostilidade, morte, né, violência muito grande, violência contra as mulheres, está um momento esquisito, né? E tem aparecido de assassinatos, né, motivados pela misoginia, né? É uma coisa incrível, incrível. Então, do ponto de vista analítico, nós estamos dentro do discurso da histeria. É só no discurso da histeria. Quando o sujeito frequenta o discurso da histeria, é que ele se indaga qual é a dele. Discurso da histeria. Isso é o discurso da É histeria, aquele tecnicamente. quando ele... Ele se indaga sobre a sua identidade, a questão da identidade. Eu sou homem? Eu sou mulher? Eu sou gay? LGBT? Não importa. Quem sou? Se eu me indago a respeito de quem sou, eu estou submetido, mesmo que eu não saiba disso, ao discurso da histeria. Essa foi a questão das primeiras histéricas. Achar que elas não sabiam se eram mulheres num corpo de homens, se eram homens num corpo de mulher. Elas não sabiam do seu nojo à sexualidade, da sua repulsa, né? Não sabiam, e por isso inventaram uma ciência, né? Começaram a se questionar, colocar o sofrimento humano, singular, transformar esse sofrimento não numa coisa qualquer, mas numa questão. É isso que a gente valoriza, quando o sujeito transforma o sofrer dele num questionamento. Estou com dor de cabeça, digo, pô, mas por quê? O que determinou essa minha dor de cabeça? E, de repente, o sujeito vai falando, não, nem fala de dor de cabeça na análise, de repente ele se dá conta e diz, pô, aquela dor de cabeça sumiu. Não tinha nenhuma lesão orgânica, né? E desapareceu. As primeiras histéricas tinham uma cegueira histérica, o aparelho funcionando direitinho. Eram cegas, não viam. Tinham paralisias dos membros inferiores, insensibilidade dos braços e tal. Falando, obtendo reconhecimento e uma espécie de amor, porque isso é uma atividade amorosa, transferencial, né? Obtinham resultados terapêuticos. De repente começaram a andar, começaram a sentir, a se restabelecer, né? Um dos efeitos da análise são os efeitos terapêuticos, mas que não devem ser buscados antecipadamente. Isso ocorre como um subproduto da própria atividade psicanalítica. Meu colega de profissão, como jornalista, claro, Roberto Mello, que é psicanalista, é escritor. Essa conversa nossa a gente pode tocar durante 3 dias, que tem muita coisa para falar e a gente vai ter que trazer o senhor outras vezes aqui para conversar Com prazer. sobre nós, seres humanos, e essa nossa caminhada nesse planeta, que ela tem um começo e tem sempre um fim, e esse meio é muito tumultuado. Um enorme prazer conversar com você, receber você aqui no estúdio, para essa conversa agradável. Que bom, eu lhe agradeço essa chance, inclusive de conhecer você pessoalmente. Só te O via, prazer foi meu. só te via nas ondas, então de vez em quando na tela e tal. Se alguém quiser te acompanhar nas redes sociais. Sabe que eu não tenho? Não tem? Isso precisa ser um psicanalista para analisar isso, hein? Hans Mariano, aqui é a minha O Hans Mariano, testemunha. são dois amigos que estão aqui, o Hans e o Will Jim, que também já foi personagem de conversa nossa aqui. O Hans é também radialista, Hans Mariano, Júnior Mariano, que a gente conhece há muito tempo. Tá aí, então eles cuidam da sua rede social. Eu queria deixar aí para quem quisesse buscar mais informações, saber alguma coisa. Algum livro a recomendar? Assim, eu estou fazendo um livro, está em fase de edição, com os amigos lá em Belo Horizonte. São a coleção dos meus artigos na revista Ermira, uma revista digital, tal. E
Você deve conhecer do meio jornalístico, né? Os editores são Rosângela Chaves, que era editora do Magazine, do Popular, e Luiz Araújo Pereira, professor da Federal e tal. São os editores da Ermira e me abriram as portas, né? E eu fiz lá umas coisinhas. E Que agora bom. estou juntando essas coisinhas para passar para livro, para papel. Eu Né? até recebi, o Hans me mandou um dos seus artigos da Ermira, que Ah, o senhor estava sim. ouvindo o Manuel Bandeira, né? Ouvindo o Sim, Manuel Bandeira. sim, sim. Eu conto um pouco da sua vida lá no colégio No Pedro interno, né? II, no Pedro Aí você vai II. falar sobre isso na nossa próxima conversa que a gente vai ter aqui, sem dúvida nenhuma. Tá Muito bom. obrigado por ter vindo, foi um Obrigado. enorme prazer te receber aqui. Um prazer grande meu. E a você que acompanha essa conversa, por favor, se inscreva no canal, comente, participe, né? Mande para a sua rede de contatos, porque isso ajuda a gente a conseguir apoio para produzir conteúdo. É o nosso próximo encontro aqui no Pode Tudo.